Imagine que no passado, o dono do veículo, ele fazia um curso quando ele recebia o automóvel, e nesse curso ele aprendia como regular a válvula termostática para inverno e para verão. Pô, mas que loucura é essa, né? Mas existiu mesmo. No passado existiam válvulas com ajuste. Ela tinha um parafuso, você com uma chave de fenda conseguia ajustá-la para um limite superior e inferior para verão ou para inverno. E isso foi resolvido, lógico. O próprio dono do veículo tinha que desmontar, tirar a válvula, fazer o ajuste. Isso, com o passar do tempo, foi resolvido com válvulas específicas para cada ambiente, cada país, cada continente que ela fosse aplicada. Vamos falar de especificação, né? Que eu acho que isso é uma coisa mundial, né? Todos os fabricantes usam esse critério e esse é muito legal, facilita o entendimento, né? Vamos lá, Rogério, como é que é a isso especificação da válvula, por norma técnica de engenharia, começa assim. Quando você pega uma válvula, ela tem um número 28887, por exemplo. O 288 é o nome dela, é onde ela vai ser aplicada e isso pode ser mudado por qualquer fabricante no mundo. Agora, o ponto 87 determina a temperatura que ela vai iniciar a abertura. Tá? Então, ela inicia com 87 e vai parar de abrir depois de uma certa temperatura. Às vezes 10, 12, até 15 graus acima do ponto 87. Então, muita gente comete um engano, não digo erro, porque erro é quando você sabe o que está acontecendo, mas o engano de comprar uma válvula como essa, por exemplo, e ficar com a mão na mangueira e falar, já deu 88, 90 graus, a válvula ainda não abriu. Primeiro, ela tem tolerância, tá? É mais ou menos 3 ou mais ou menos 5 graus. Então, ela pode abrir com 87 até 90 ou começar a abrir até com 84, 85 graus. Existe essa tolerância. E lembrando que ela só vai estar totalmente aberta quando ela tiver com mais de 10 graus acima disso, com 97. Aqui no caso dessa válvula, ela só está aberta com 102 graus. Tá? Quanto é a abertura? De 7 a 10 milímetros. Aproximadamente, bem pouquinho, de 7 a 10 milímetros é o limite que ela consegue abrir. Uma curiosidade, quando ela tiver 40% de abertura, ela já tem 100% de vazão. Por que isso? É uma precaução em engenharia. E os outros 60%? Os outros 60% fazem parte dessa precaução. Então, ela abriu 40%, já tem 100% de líquido passando. Os outros 60% são segurança. Tá. Então, por exemplo, é muito comum nas oficinas eu pegar duas válvulas, saber se elas estão funcionando e comparo uma com a outra. Primeiro, podem ter diferenças de abertura por tolerância, né? Essas variações você tem. Normalmente a MTE usa o mínimo possível, que é todo mais ou menos 2 graus. 2, Tá? E aí sim, se ela abrir mais ou abrir menos, importa. Importa se abriu 40%, praticamente já tem toda a vazão. Você já tem 100% de vazão. Então, se você comparar uma válvula com a outra e tiver diferente, não se preocupa. O importante é que ela esteja com 40% de abertura já, né? Uma outra coisa também curiosa é que às vezes você pega algumas válvulas, ela tem alguns pinos, alguns furos ou até um recortezinho. Dá até para falar no final sobre isso. Por aqueles pinos são calculados. Por aquele ponto passa de 5 a 7 litros por hora na pressão de um bar. Tá? Isso seria sem estar pressurizado, né? E a gente também, isso é uma exigência de cada projeto, de cada montadora, que pode ter ou não essa passagem de líquido. Então, isso depende do projeto, já. Depende do projeto de cada montadora. Isso não somos nós que escolhemos. Então, a válvula fechada, nesses pinos, nessas variações. Algumas montadoras justificam esses furos para, na hora que você está fazendo a drenagem, tirando o ar do sistema, para que o ar passe por dentro da válvula. Se ela estiver hermeticamente fechada, 100% fechada, estanque, não vai passar uma bolha de ar. Então, por esses pinos, esses furos, ou até uma levantadinha que tenha a lâmina. Você olha, às vezes muita gente pega a válvula e fala, eu não quero que ela já está aberta. É de propósito, aquela abertura que ela está mínima, meio milímetro, que você olhando contra a luz consegue ver, é o bastante para passar uma bolinha de ar na hora que você está fazendo com o sistema, fazendo o dreno, fazendo a retirada do ar do sistema. Tá? É normal isso. Tá. Tem pergunta aí? Temos perguntas aí? Temos. Vamos lá. Quem aqui está perguntando? Mecânica Faedo. Oba, tudo bem com vocês? Se o veículo tiver problemas de aquecimento, sempre é necessário fazer a troca da válvula termostática?
Na minha opinião, acho que sim, Rogério. Por quê? Na dúvida. Na dúvida, por um produto extremamente não muito caro para o sistema, você faz tudo. E numa dessa, essa borracha que nós mostramos já está meio deformada, excesso de temperatura. A gente recomenda, claro, se o dinheiro está curto, deixa, vamos arriscar. Mas eu acho, não sei a tua opinião, Rogério. Ponto de vista de engenharia. Toda vez que há um superaquecimento, todo o sistema tem que ser refeito. Você não sabe exatamente até que ponto foi atingido. Pode ser, por exemplo, que a temperatura alcançou um grau tão alto que tenha um vazamento da cera da válvula e você nem percebeu. Ela possa ter rompido a borracha dentro, que impede que tenha contato da cera com o pino. Ela está lacrado lá dentro, você não sabe. Então, não só esse componente, mas vários componentes são recomendados à troca após um superaquecimento. Isso porque não tem como saber até que ponto foi. Às vezes o dono do veículo fala, não, foi só 5 minutinhos e foram 5 horas. Né? Então... eu acho que isso é... A conversa do dono do carro geralmente é não precisa não, que só foi... Ele andou muito tempo assim, né? Ele vai saber o que aconteceu. Então, eu acho que por segurança de vocês, na hora do serviço, é melhor se prevenir aí, né? Claro, vai depender da conjuntura do veículo, do dono do carro, mas tecnicamente falando, eu acho que o Rogério tem razão, é melhor trocar. Tá. Vamos lá. Bom,